Fala, loucos do bando, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha, rapaziada? Coringão jogou ontem contra o Fortaleza, né? Mas teve outro assunto aí que pipocou bastante nas redes sociais, né? Em bastante rodinha de corintiano, né? Falando sobre isso, né? Confesso que me incomodou bastante também o motivo do assunto, né? Eu não sei se vocês se recordam, né? Mas o Corinthians, antes dele ir atrás do Luxemburgo, e até quando caiu, né, o Cuca ali e o Danilo, né? E até antes, e depois que o Lázaro caiu, o Corinthians foi atrás do Tite, né? Técnico lendário do Corinthians aí, que foi campeão mundial, campeão da Libertadores ali em 2012, né? E ganhou o Brasileiro 2011, 2015, né? Enfim, o Tite, né? Não tem como não lembrar, é o Tite do Corinthians, né? Que foi para a seleção brasileira, assumiu a seleção brasileira em 2016, depois do trabalho feito no Corinthians, né? Enfim, do Tite, né? E aí ele falou que bom, foi vinculado na mídia, né? Que ele não aceitou o Corinthians aí porque ele estava tirando um tempo sabático. Ele tinha dito isso, né? Antes da Copa do Mundo do Catar, que ele ficaria de boa, né? Depois dessa segunda Copa do Mundo com a seleção brasileira. E eu juro pra vocês que eu tinha entendido o lado dele, né? O cara já tinha falado já o que ele ia fazer da vida dele depois da Copa do Mundo. Então acho que cada um tem direito de fazer o que bem entender. E também acho que o Corinthians, ele fez certo também de tentar buscar talvez o maior técnico da sua história, né, cara? Enfim, já na época, teve muitos torcedores do Corinthians, né, na qual eu não tinha concordado, né, que chamaram ele de ingrato, né, enfim. Fizeram uma campanha legal pra ele vir pro Corinthians naquela altura, né, do ano, desse ano atual que a gente tá, né, cara. E, enfim, cada um também acho que bem entender, né, sobre jogadores, técnicos, né. Naquela altura eu não achei ele ingrato, eu achei que ele estava na dele, ele tinha comunicado já que não ia assumir nenhum clube, né, enfim. E agora nos últimos dias, né, tá sido vinculado que o Tite vai treinar a equipe do Flamengo, né, cara. E eu até fiz um vídeo aqui, faz uma semana, duas no máximo, falando da possibilidade do Tite estar no Corinthians em 2024. Inclusive, segundo aí notícias, né, parece que os dois presidentes que podem assumir o cargo, né, o ano que vem aí, tanto o Augusto de Mello quanto o André Oliveira, né, eles tentariam o técnico Tite para 2024, né? Parece que já é meio que o veredito que o Vanderlei Luxemburgo não permanece pro ano que vem. Enfim, isso é um outro problema, né? E você vem no andar da carruagem, acho que era bem factível, né? Ia passar as eleições, o Tite poderia começar uma temporada do zero, né? Então na minha cabeça faria sentido ele, dizem, né? Talvez eu acho que deve permanecer, né? A renovação e transparência ali com o André Oliveira, né? Eu até falei no vídeo sobre o Tite que por mais que fosse tudo ruim, e até trazer o Andrés de volta pro futebol, né? Que ele falou que iria pro futebol no programa Mesa Redonda. A única parte interessante seria factível, né? Por eles serem amigos, né? O Andrés e o Tite. A volta do Tite pro Corinthians em 2024, né? Mas aí, cara, não sei se vocês estão acompanhando o futebol brasileiro, mas acredito que sim. O Flamengo acabou de perder a Copa do Brasil pro São Paulo. O São Paulo ele já vinha capengando no comando técnico do Flamengo. Então eu não sei como ele não foi demitido ainda, né? E aí que ele iria embora do Flamengo, acho que está meio que claro, né? Acho que para todo mundo da comunidade do futebol, né? Mas aí veio a notícia aí de que o Flamengo tá com as bases salariais acertadas com o Tite. Ontem mesmo ele desembarcou no Rio de Janeiro. Enfim, eu confesso que quando veio a primeira notícia, dias atrás, eu não tinha acreditado. Eu fiquei, acho que o Tite não ia se sujeitar a algo do tipo, pelo menos não agora. Nenhum problema dele treinar o Flamengo, mas conhecendo o Tite, eu não sei se ele se sujeitaria a ser neste momento, sabe?
enfim, final de campeonato aí. Eu acho que ele pegaria um trabalho do zero já para o ano que vem, né? E outra condição que eu acho era a questão do Corinthians, né? Se o Corinthians não tivesse em busca de técnico, eu acho que ele iria para outro time, enfim, né? Era até a intenção dele treinar um time da Europa, o que acabou não dando certo, né? Acho que não chegou propostas para ele. Mas a questão é o seguinte, cara, eu sei também que o Corinthians ele tem um técnico no comando técnico da equipe, né? Que é o Vanderlei Luxemburgo. A única coisa que eu fico puto, cara, é caso o Tite venha treinar o Flamengo já nesse ano, né? Porque ele deu 2 negativas pro Corinthians no ano de 2023. Disse que não treinaria em 2023. Enfim, né? E tiraria esse ano sabático, né? Ele vai assumir o Flamengo. Você pode até falar pra mim, Felipe, mas é final de temporada, ele já assume agora e é mais pensando em 2024, né? O Flamengo não vai ganhar mais nada esse ano, né? De fato, tem esse ponto. Só que, mano, sei lá, eu fiquei muito na cabeça com aquele negócio de que ele não ia treinar ninguém em 2023 e quando ele fosse voltar a trabalhar, devido ao andar da carruagem, o Corinthians estaria sem técnico para 2024. E eu acho que entre Corinthians e Flamengo, até pela parte histórica que ele possui com o Corinthians, né? Eu achei que ele poderia tender, né, a ir pro Corinthians em 2024, né, cara? Cara, eu até entendo a questão financeira do Flamengo de trazer as peças que ele gostaria, tá ligado? Pro elenco, contratação, enfim, já tá com uma equipe melhor no plantel, né? O Flamengo vive outra condição financeira, mas em questão de salário pro Tite, eu não acho que o Corinthians ficaria atrás do Flamengo. Sinceramente, eu acho que não. Acho que o Corinthians, até pelos salários que o Corinthians tem no seu elenco, eu não acho que o Corinthians iria ter algum tipo de restrição para contar com o Tite para 2024, enfim, até assumir agora no meio do ano de 2023. Eu, sinceramente, não vejo isso como impeditivo. E da mesma forma que o Flamengo ele tem a parte do elenco, né, da condição financeira para poder fazer um elenco melhor para o Tite, das características dele. Do outro lado, você tem uma idolatria da torcida corintiana, né, que com certeza teria bastante paciência com o técnico Tite. Eu vi em alguns locais falando, né, tipo no meu time lá conversando, dá um contrato de 3 anos, eu daria com tranquilidade também pro Tite ali o contrato. Um projeto sério, né, e por mais que fosse demorar um pouco mais para ajeitar o time financeiramente, pelo menos as contratações eu acho que chefiadas ali no comando técnico do Tite, né, eu acho que seriam melhores avaliadas, né, enfim, e teria melhor repercussão também, né, teria uma diretriz diferente, né, cara, enfim. E aí, mano, vou falar por mim, tá, eu sinceramente acho que se ele aceitar o Flamengo, ele foi ingrato com o Corinthians, tá ligado? Porque da mesma forma que ele falou que não treinaria em 2023, eu achava que ele poderia ser um cara, como é que eu posso dizer, incorruptível ali com as suas ideias, né, e seguiria o padrão, seja lá com qualquer clube, né, e se ele disse não pro Corinthians, ele poderia dizer não para todos os times do Brasil, pelo menos, né? Eu tinha ficado isso na minha cabeça, né, cara? Mas aí ele aceitando agora o Flamengo, se for aceitar mesmo, né, caso se concretize, aí sim eu acho que ele foi ingrato. Eu acho que ele poderia ter aberto uma brecha ali pro Corinthians naquele atual momento na troca de técnicos, né? Enfim, eu vou ficar bastante chateado caso isso se concretize, cara, de verdade, porque o Tite era um dos poucos caras que eu ainda nutria algo assim de tipo caráter, valores, né, enfim. Muita gente fala algumas coisas de hipocrisias do Tite, eu acho que pegam até pesado, mas essa, pra mim, caso avalize aí, né, vai ser muito pesado pra mim como corintiano, né, a sequência de fatos, né. E mais uma vez, né, o Flamengo passando por cima do Corinthians
em todas as situações possíveis, né? Então o Corinthians fica com o Flamengo nas sombras o tempo todo, né, cara? Enfim, não vou tirar aqui os erros da diretoria do Corinthians em si. O Corinthians está na situação que está por culpa própria mesmo, não tem culpa de ninguém. Mas, enfim, futebol também é emoção, futebol também é muito passional. Não vou falar aqui que eu vou tratar a possível ida do Tite pro Flamengo com normalidade, tá? Me desculpa, eu não vou tratar. Ele perde bastante credibilidade com a fiel torcida no meu ponto de vista. Eu não acho que ele feche as portas no Corinthians, mas que, sei lá, as coisas mudam, elas mudam, tá? Enfim, rapaziada, eu gostaria de saber o que vocês acham aí sobre essa questão do Tite. Se pra vocês machuca isso, se tanto faz, foda-se. Enfim, gostaria de saber nos comentários. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e vai Corinthians!